Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que hora que vocês vão estar vendo esse vídeo, né? Dando a continuidade, assim, dos estudos do curso básico, né, do Espiritismo. E nós vamos para a lição, a 32ª aula, né? Nós vamos falar sobre o perispírito, né? Esse corpo fluídico que nos dá toda a sustentação, tanto ao espírito quanto ao corpo material, né? O espírito ele não consegue agir sem esse perispírito, né? Movimentar essas coisas. E da mesma forma, né? O perispírito também necessita do corpo aqui, para a gente ter essa alma aqui dentro, né? E todos esses movimentos. Bom, nós vamos assim iniciarmos primeiramente agradecendo a Deus nosso Pai por essa oportunidade, aos mentores que aqui estejam com a gente, né? Dando essa oportunidade a todos aqueles que vieram ter conosco mais esta aula. Agradecendo ao Pai por mais essa oportunidade, que assim seja, graças a Deus. E assim, nós vamos iniciarmos. Nesta unidade, estudaremos as relações entre perispírito e mediunidade. Faz-se necessário, antes de adentrarmos no estudo, alguns esclarecimentos acerca do assunto. O seu conhecimento não se deu com o Espiritismo. A palavra perispírito foi empregada pela primeira vez por Allan Kardec. Antes de Allan Kardec, já se tinha o conhecimento deste corpo fluídico. Ele foi reconhecido pela Igreja desde os primeiros tempos. Tertuliano, Basílio, Evódio, Agostinho e muitos outros. Eles vêm recebendo os mais diversos nomes, como Manomaya Kosha, na Índia, Baodas, no Jandyavesta, dos persas, Qi, na tradição chinesa, corpo astral entre os hermetistas, alquimistas, esoteristas, teosofistas e outros nomes. Estaremos abordando as ligações entre o perispírito e a mediunidade. Quais os efeitos e como acontece? Não temos a intenção de passar tudo a esse respeito. Para isso seria necessário um estudo muito aprofundado dentro do tema. É verdade? E é muito tempo, né? Muita coisa. O que é perispírito? Perispírito é do grego peri, em torno, e do latim spiritus, alma, espírito. É o envoltório sutil e perene da alma, que possibilita sua interação com os meios espiritual e físico. No Livro dos Espíritos, na questão 93, Kardec pergunta: o espírito propriamente dito nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? A resposta foi: envolve-o com uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Envolvendo o germe de um fruto ao perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Na questão 94 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: de onde tira o espírito seu invólucro semimaterial? A resposta foi: do fluido universal, de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo ao outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Perispírito, corpo espiritual e psicossoma, mesmo sentido. A alma é, pois, um ser simples, o espírito é um ser duplo e o homem um ser triplo, né? O que é o espiritismo, está dizendo isso. Então, o que eles estão explicando também, que para o planeta Terra,
para este planeta. O perispírito é uma forma, tá? Tanto o nosso corpo material para esse planeta, nosso corpo, também é uma forma para esse planeta, porque o ecossistema, né, a atmosfera, tudo foi pesquisado para que a gente pudesse sobreviver nesse planeta. Quando vai para um outro planeta, né, o clima, tudo nesse planeta também é diferente do da Terra, né, como em outros planetas. Cada planeta tem o seu clima, né? Alguns chegam quase a ser parecido com o da Terra, mas é muito difícil. Mas o que acontece? Que para aquele planeta, aquele envoltório do espírito também vai ser diferente. O corpo material para aquele planeta vai ser diferente, né? A gente tem um exemplo de quando iniciou os homens sapiens, os homens da caverna, né? Eles tinham a pele bem grossa. Nós tínhamos a pele grossa, vamos ver se a gente, não sei se a gente passou por aqui, né? Mas a gente tinha a pele grossa. Esses irmãos que vieram ter essa experiência do mundo primitivo, né? Então, eles tiveram a pele grossa porque o clima também era outro, né? Era tudo preparado. Claro que vai mudando tudo, como está mudando agora. Estão perdendo a camada de ozônio que protege, né? Dos raios ultravioletas, né? Então, o que acontece? Nós estamos também com a pele mais sensível, né? Experiências que também são feitas para que a gente possa sobreviver no planeta Terra. Tanto que até os animais eram diferentes, né? Também era com peles mais grossas, pré-histórico. Os únicos que talvez que sobrou daquela época, assim, né? O jacaré, a tartaruga, né? Que tem, né? Talvez já mais evoluído, mas as características um pouco da pré-história, né? Os pássaros, né, são diferentes, né? Os pássaros, não era bonito os pássaros daquela época, né, gente? Rinoceronte. Então, tem muitos animais que ainda têm o formato da pré-história, né? Então, a gente também vai modificando, a gente também vai mudando, tá? Propriedades do espírito, do perispírito. Ele tem a plasticidade. O que é isso? Molda de acordo com seu comando. Contudo, tal possibilidade de alterar a indumentária perispiritual é limitada ao padrão evolutivo intrínseco a cada alma. Então, vamos supor, eu, Madalena, talvez eu não consiga mudar a minha forma perispiritual quando eu estiver lá do outro lado. Numa colônia, né? Não vou dizer num planeta, mas numa colônia. Mas muitos espíritos têm. Eu sempre dou o exemplo de Emmanuel, né? Emmanuel, ele conseguiu vir até hoje, quando era o mentor do Chico Xavier, ele veio como Públio Lentulus, ele veio com a aparência do romano, que ele foi, né? Na época de Cristo, né? Ele era um senador, né? Públio Lentulus, tá? Então, ele continuou, acho que ele gostou muito dessa aparência e acabou, né, vindo dessa aparência, tá certo? Densidade não deixa de ser matéria, né? É uma matéria. O perispírito é uma matéria, tá? Ponderabilidade não apresenta um peso possível de ser detectado, né? Não tem como pesar, né, o perispírito. Luminosidade, como a densidade, desponta como uma característica muito pessoal do espírito, né? Alguns vai brilhar mais, outros vai brilhar menos, né? Mas assim. Penetrabilidade, a natureza etérea do perispírito permite ao espírito, se presentes as necessárias condições mentais, atravessar qualquer barreira física. Então, por isso que o perispírito consegue atravessar, né, as barreiras. Visibilidade. O perispírito é completamente invisível aos olhos físicos, né? Tendo parte de alguns videntes, né? Dupla visão, quem tem a dupla vista.
Então, eles têm essa possibilidade de ver. A gente não consegue, né? Ver. Tangibilidade. O perispírito com o devido suporte ectoplásmico pode tornar-se materialmente tangível. Pode tocar nele, né? Ele se ali, né? Algumas pessoas conseguem tocar. Sensibilidade global. Percepção total de tudo. Tudo se percebe, né? Sensibilidade magnética. O perispírito, campo de força que é, a sustentar uma estrutura semimaterial, apresenta-se como não poderia deixar de ser, particularmente sensível à ação magnética. Exemplo, passes, né? Não é verdade? Expansibilidade. O perispírito, intrinsecamente indivisível, pode, entretanto, conforme suas condições, expandir-se, aumentando, inclusive, o campo de percepção. Bicorporeidade, né? Esse nominho aqui. Apresentar-se com outro corpo de forma igual ao do físico, né? Ele pode se apresentar. Unicidade. A estrutura perispíritica, como reflexo da alma, é única. Não há espíritos iguais, como a rigor, e existem almas idênticas. Tá certo? Então é único. Perenidade. O perispírito tem a marca da perenidade. Não se pode imaginar a alma sem o perispírito. Seu reflexo e ponto de contato com a realidade que a envolve, que se apura, se aprimora com a própria evolução dessa. O corpo espiritual é indestrutível como a própria alma. Tá? Mutabilidade. Pode mudar com relação à sua estrutura e forma. Odor. Odores perispirituais. Funções do perispírito. Função instrumental. Servir de instrumento à alma em sua interação com os mundos espiritual e físico. Função individualizadora. A alma é única e diferenciada. Função organizadora, plano diretor, processo reencarnatório. Função sustentadora, estabilidade do ser humano. Né? Então vamos lá. Mediunidade. Mediunidade é a natural aptidão para intermediar os espíritos, para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material. Mostra Allan Kardec. Ortogou Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço e, com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Tá certo? A mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. Lembra Emmanuel, por intermédio de Francisco Cândido Xavier, sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude da inteligência, sempre que se encontra ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Embora a mediunidade seja principalmente considerada como envolvendo desencarnados e encarnados, e esse é o aspecto mais significativo, importante é lembrar que ela também não só pode ocorrer entre espíritos desencarnados, como ainda que raramente entre os próprios encarnados. Seja qual for o tipo de manifestação mediúnica, o perispírito é sempre o principal elemento a ser considerado. O perispírito, assinala Allan Kardec, é o princípio de todas as manifestações. O conhecimento dele
foi a chave da explicação de uma imensidade de fenômenos. É fácil perceber a importância do tema quando se compreende, de primeiro, que, constituindo como já visto um campo aglutinador da energia cósmica adequada à Terra, a envolver a alma, o perispírito integra o espírito. Segundo, em que, se tratando de mediunidade no plano material, a faculdade mediúnica não é a rigor do corpo, ainda que condicionada a possibilidades nervosas que elas se elaboram na morfogênese, sob o impulso perispiritual do reencarnante. Porém, do espírito, como mostra claramente o Livro dos Espíritos, todas as percepções constituem atributo do espírito e lhes são inerentes ao ser. E, finalmente, que por suas condições, pois já se trata de uma estrutura da natureza mais próxima da matéria, o perispírito é o fator de contato e comunicação entre os mundos, espiritual e físico. Assim, se quase sempre o processo mediúnico ocorre substancialmente mente a mente, o perispírito é o instrumento tanto do comunicante como do médium. Nesse contexto, importa considerar ainda alguns fatos especiais relacionados com o processo mediúnico, como, por exemplo, os que dizem com a aura e com a compatibilidade entre as partes, principalmente nas modalidades mediúnicas classificadas por Allan Kardec como de efeitos intelectuais. Outro ponto, não menos importante, sendo um dos elementos constitutivos do homem, o perispírito desempenha importante papel em todos os fenômenos psicológicos e, até certo ponto, nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Importa considerar que o perispírito não se acha encerrado nos limites do corpo, como numa caixa. Pela sua natureza fluídica, ele é expansível, irradia para o exterior e forma, em torno do corpo, uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força da vontade pode dilatar mais ou menos. Tal propriedade, chamada de expansabilidade, permite que as pessoas se comuniquem entre si e permutem à revalia impressões, sentimento e até pensamentos. É por meio do perispírito que os espíritos atuam sobre a matéria inerte e produzem os diversos fenômenos mediúnicos. Da mesma forma, comunica-se com os encarnados, transmite-lhes bons ou os maus pensamentos, de acordo com o grau de moralidade que possuem. Desculpa, gente. Ou transmite informações corretas ou equivocadas. Segundo o conhecimento que tenham, produzem obsessões e são capazes de se imiscuir, juntar, na vida dos que vivem no plano físico. Para encerrar, temos as considerações magníficas de José Herculano Pires. O ato mediúnico é o momento em que o espírito comunicante e o médium se fundem na unidade psicoafetiva da comunicação. O espírito aproxima-se do médium e o envolve nas suas vibrações espirituais. Essas vibrações irradiam-se do seu corpo espiritual, atingindo o corpo espiritual do médium, como se fossem energias vindo ao corpo espiritual do médium. A esse toque vibratório, semelhante a de um brando choque elétrico, reage o perispírito do médium. Realiza-se a fusão fluídica. Há uma simultânea alteração no psiquismo de ambos. Cada um assimila um pouco do outro. Uma percepção visual desse momento comove o vidente que tem a ventura de captá-la. As irradiações perispirituais projetam sobre o rosto do médium a máscara transparente do espírito.
Compreende-se, então, o sentido profundo da palavra intermúndio. Ali estão fundidos e, ao mesmo tempo, distinto o semblante radioso do espírito e o semblante humano do médium, iluminado pelo suave clarão da realidade espiritual. Essa superposição de planos dá aos videntes a impressão de que o espírito comunicante se incorpora no médium. Daí a errônea denominação de incorporação para as manifestações orais. O que se dá não é uma incorporação, mas uma interpenetração psíquica, como a luz da luz atravessando uma vidraça. Ligado aos centros vitais de ambos, o espírito se manifesta emocionado, reintegrando-se nas sensações da vida terrena, sem sentir o peso da carne. O médium, por sua vez, experimenta a leveza do espírito, sem perder a consciência de sua natureza carnal, e fala ao sopro do espírito, como uma intérprete que não se dá ao trabalho da tradução, né? Então, para vocês verem, né, que explicação, né, bem correta. Quando muita gente fala, incorporou, está incorporado, o espírito está dentro do corpo, né? E não é bem assim. Então, são essa junção, né, de fluídicos que se tornam, e quando realmente essa percepção do médium de estar sentindo leveza, pureza, né, dependendo do espírito, né, ele vai estar sentindo, depois ele fala, nossa, eu acho que eu não estava aqui, né, quando ele retorna. E aí a sensação do espírito também, né, ele vai ter essa sensação. E é dito tudo ali porque é passado no emocional, em tudo de todos, né? Então, dos dois juntos, na conjunção dos dois, acaba, né, tendo esse alinhamento de fluidos, né, de ideias, e vai o médium se comunicando. Né? É muito interessante, na verdade, gente, muito interessante. Então, é esta a lição de hoje sobre o perispírito e falar um pouquinho de mediunidade. E aqui foi tirado da bibliografia de mediunidade, J. Herculano Pires, Zalmino Zizerman, Perispírito, Allan Kardec, Livro dos Espíritos, tradução de Pires J. Herculano, Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi tirado algumas coisas, Franciscano Xavier, no Consolador, e o Livro dos Médios, né, e Valdo Vieira, de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, que tem muito conteúdo, né, muita lição ali na Evolução em Dois Mundos. Tá certo, gente? Então, fica por aqui a aula do Perispírito, espero que vocês tenham entendido. Se caso não entendeu, deixa os comentários, né, e dá um linkzinho aí pra gente subir de produção. Tá bem? Então, agradecemos aos mentores, agradecemos por mais essa oportunidade e ficam na paz de Deus. Que assim seja, graças a Deus.